Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso, eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. No Evangelho de hoje, Jesus certamente aborda a questão do divórcio, que para os judeus era perfeitamente permitido e, infelizmente, em quase todas as circunstâncias. Mas, acima de tudo, o Senhor mostra hoje a grandeza do matrimônio, que tem o amor em sua raiz, um dom de Deus que ele sonhou que duraria a vida toda. A propósito desse texto do Evangelho de Mateus, gostaria de compartilhar contigo 3 reflexões. Em primeiro lugar, o Evangelho começa com uma pergunta que alguns fariseus fazem a Jesus: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Quando o evangelista Marcos aborda esse tema, ele o faz com uma pequena diferença. Eles perguntam a Jesus sobre a licitude do divórcio. Aqui, em nosso texto, Mateus nos diz algo diferente. Os fariseus assumem a licitude do divórcio. Eles apenas perguntam a Jesus sobre os motivos que permitiriam o divórcio. Infelizmente, os judeus toleravam o divórcio com bastante normalidade. De fato, a lei de Moisés, especificamente no livro de Deuteronômio, afirmava: se um homem se casar com uma mulher e depois a desagradar, escreva uma certidão de divórcio, dê a ela e mande-a embora de casa. Os judeus, portanto, haviam se acostumado a essa prática escandalosa, que também pesava sobre as mulheres, que eram frequentemente expulsas de casa por seus maridos e, portanto, deixadas completamente desamparadas. De fato, havia algumas discussões no judaísmo sobre os motivos que seriam admissíveis para essa rejeição das mulheres. Mas aqui vem a parte importante. Jesus, sempre tão compassivo com os mais fracos e sempre solidário com as mulheres, não entra em discussão sobre os motivos do divórcio, mas vai à raiz. Escandalosamente, ele dirá: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Insisto, Jesus está denunciando a arbitrariedade com que um homem simplesmente expulsa sua esposa de casa, esquecendo completamente o amor e o cuidado por ela. Pare um momento e pergunte a ti mesmo: também és insensível aos teus irmãos, aos que estão ao teu redor? Em segundo lugar, já indiquei que Jesus se escandalizou com a dureza de coração que permitia aos judeus divorciarem-se de suas esposas por quase qualquer motivo. Jesus defende claramente a dignidade da mulher. Mas há algo mais, nitidamente ligado a isso. Como diz o Senhor,
Não era assim no princípio. E para isso, ele cita o livro do Gênesis. Nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. E conclui: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Jesus vai então à raiz da questão. O plano inicial de Deus para o casamento, para aquela união profunda entre o homem e a mulher, não era o interesse próprio, a conveniência, a arbitrariedade de um homem se sentir ou não confortável com sua esposa, mas o amor, que é tão profundo que faz do homem e da mulher uma só carne, e eles se amam para sempre. Eis a chave do texto de hoje. Jesus não está julgando a separação ou o divórcio de alguns dos nossos irmãos e irmãs que sofrem com grande tristeza e, às vezes, por razões inevitáveis. Em vez disso, Jesus está apontando para o positivo, para a razão do matrimônio, para aquele primeiro plano de Deus, o amor, a fidelidade, a indissolubilidade, isto é, o para sempre. Perguntas-te: acreditas no amor verdadeiro? Acreditas nesse plano de Deus, neste para sempre? Em terceiro lugar, há a reação dos discípulos. O que Jesus diz é tão duro, isto é, que o casamento é para sempre, que eles respondem espontaneamente: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Eles continuam a pensar no interesse próprio, na humanidade, a conveniência. E Jesus, por sua vez, continua a insistir na raiz, no que é importante. E diz: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Portanto, a chave para o casamento não é a conveniência, uma escolha pessoal, mas o dom de Deus, que é um dom que Deus concede a um homem e uma mulher, e que Ele, e somente Ele, pode tornar possível com a sua presença nessa união. E neste sentido, este casamento será uma imagem do amor absoluto, total, com que Deus ama o ser humano. Também um sinal daquele amor com que Cristo ama a sua igreja. Uma vocação divina, portanto, um dom precioso. Jesus conclui com palavras difíceis. Existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim o fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Em outras traduções, se diz de eunucos. Um eunuco é um homem castrado, embora pareça que aqui tem mais de um significado. Portanto, Jesus estaria dizendo: há eunucos, ou homens, que saíram assim do ventre de sua mãe, ou seja, por problemas congênitos, não podiam se casar. Outros foram feitos pelos homens, ou seja, aqueles que foram castrados por algum motivo. E há aqueles que se tornaram celibatários por causa do reino dos céus, ou seja, aqueles que não se casaram por causa do reino, os religiosos, os consagrados, os padres. Parece que Jesus traz esse tema aqui para dizer: se há aqueles que, pelo reino, renunciam totalmente ao matrimônio e o vivem em fidelidade, também os casados poderão permanecer fiéis com a ajuda de Deus. É até possível que Jesus esteja falando de si mesmo nesse texto, pois ele mesmo se tornou celibatário, isto é, não se casou, pelo reino e permaneceu assim até o fim, em total fidelidade. A chave, portanto, aqui está na fidelidade, no para sempre. Perguntas-te: recebestes o dom do matrimônio ou da vida consagrada? Tu és fiel ao teu compromisso para sempre? Vives com a ajuda de Deus e também com a alegria? Que este Evangelho te leve a olhar para aquele plano maravilhoso que Deus tem para a humanidade, que envolve sempre amor e fidelidade. Um amor e uma fidelidade que, como os de Deus, duram para sempre.
Que o Senhor te abençoe, te livre de todo mal e te conduza à vida eterna.